Boa noite. Menos de um ano depois da sua eleição, o Papa Francisco soma e segue em níveis de popularidade. Neste final de ano, o Papa argentino encabeça a lista dos 10 assuntos mais populares nas redes sociais. Além disso, está a tornar-se num ícone religioso, político e social. As suas ideias e afirmações são hoje debatidas nos mais variados fóruns da nossa sociedade. Na semana passada veio a público a sua exortação apostólica, uma espécie de programa de ideias, de objetivos. Expressões como "esta economia mata" são repetidas, apoiadas e criticadas em vários pontos do mundo. Começamos com a revolução do Papa Francisco, retratada na reportagem da Rosário Salgueiro. Fratelli e sorelle, buonasera. Questo è un simbolo, è un segno, no? Lavare i piedi è io sono al tuo servizio. Quem é este homem, Papa Francisco, que está a apaixonar toda a gente? È una persona di una grande profondità spirituale. A pergunta foi para António Spadaro, jesuíta, jornalista, entrevistou o Papa Francisco durante 3 dias, 28 páginas de conversa. Intervistare il Papa è impossibile perché ha una umanità esuberante, è un vulcano. Recen por mí. Recen por mí. Certamente una persona che ha una grande consapevolezza dei propri limiti e nello stesso tempo del grande compito che ha davanti a sé. Se non confessiamo Gesù Cristo, cosa non va? Diventeremo una ONG pietosa, ma non la Chiesa sposa del Signore. Desde o primeiro minuto do pontificado até à primeira exortação apostólica conhecida há uma semana, o Papa Francisco tem exigido a reforma da Igreja, mostrado tolerância zero aos escândalos como a pedofilia e mostrado intolerância à economia que mata. Francisco quer uma reforma feita com gestos e palavras simples e com a participação de todos. Neste encontro de jovens em junho, explicou esses gestos de simplicidade. Per me è un problema di personalità, no? Quello è. Io ho necessità di vivere fra la gente. Se io vivesse solo, forse un po' isolato, non mi farebbe bene, no? Per motivi psichiatrici. En la cruz Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia. Para ele ser uma voz autorizada, tem de olhar para a sua igreja. E ele encontrou uma igreja com imensos escândalos. 8 cardeais escolhidos pelo Papa para discutir a reforma do Vaticano. Ele vai avançando com um método seu, que é o método de certa forma, regresso a uma simplicidade evangélica, trazendo a coragem de conjugar o verbo mudar no interior da Igreja. Se uma pessoa é gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il problema non è avere questa tendenza, no. Dobbiamo essere ma fratelli. Il Papa, la cosa importante è andare avanti con il Vangelo senza aver paura di nulla. Poi la direzione esatta si vedrà nel cammino, c'è questa espressione spagnola "caminando s'apre cammino". Mas ele quer o bem-estar e a felicidade das pessoas reais e concretas. O que o senhor está a dizer vem, aliás, no seguimento. O Papa Francisco já disse: eu fui sempre um homem de esquerda. E o que o Ancião Borges está aqui a dizer é que o Papa quer ler a história pelo reverso. Diz que a história tem que ser lida
colocando como protagonistas essenciais as vítimas, os mais pobres, os desvalidos. Isso significa uma revolução para o mundo contemporâneo? Pode significar a breve prazo? Bom, eu acho, em primeiro lugar... Sabendo que hoje as desigualdades económicas são cada vez maiores. Eu acho que a grande revolução do Papa Francisco, independentemente de ser de direita ou de esquerda, e já agora, que eu me lembro, ele disse, eu não sou de direita. Eu fui sempre de esquerda, é a expressão. Pelo menos a tradução que fizeram foi essa. Por exemplo, nunca fui comunista. É uma questão que ele procura sempre equilibrar. Digo isto porque acho que é importante para a compreensão do Papa Francisco. O Papa Francisco é um novo intérprete da realidade. Eu creio que o sucesso do Papa Francisco tem a ver com a sua extraordinária capacidade, obviamente de liderança e de comunicação, mas, sobretudo, de interpretar a realidade. A realidade está diante dos olhos e a missão da Igreja, na autocompreensão deste Papa, é a de ajudar a própria Igreja e a sociedade toda, o mundo todo, a compreender-se a si mesma, diante dos desafios que todos temos que afrontar. Nem que para isso seja necessário mudar as cartas e, portanto, fazer uma revolução no sentido mais abrangente. O que se trata, a meu ver, com o Papa Francisco, de verdade não é uma revolução, porque, como disse o Padre Anselmo, eu creio que a revolução é aquela que vem do Evangelho. A revolução é o Evangelho e o Evangelho está connosco desde Jesus Cristo há 2000 anos. E cada tempo e cada Papa ao longo da história tem feito a sua parte. O que hoje acontece é que se caiu na conta, e o Papa Francisco, como grande líder e como homem capaz de interpretar os sinais dos tempos, à imagem daquilo que exige o Concílio Vaticano II, ele está a dizer a toda a Igreja e ao mundo que nós não podemos fazer face a uma realidade diferente com esquemas habituais. Não podemos responder aos desafios e aos problemas de hoje e de amanhã com esquemas e modelos do passado. Portanto, o que ele está a fazer é, eu diria, mais do que uma revolução, ou se quiser, eu gosto até de que se lhe aplique a revolução, eu chamaria a revolução da realidade. O Papa, normalmente as revoluções são movidas por um idealismo, que normalmente é muito perigoso. Vejamos o idealismo comunista, por exemplo, ou o idealismo de direita. Mas o Papa está a ser acusado de ser marxista nos meios mais conservadores americanos. É falso. O Papa Francisco de marxista não tem nada. Ele tem, Partido de Direita americano fez na exatamente, semana passada. É correto. Sim, em certos setores de direita norte-americana, na última semana depois da publicação, justamente com essa citação, com essa frase tirada do contexto, que é uma frase real, obviamente o Papa não se enganou ao dizer o que disse, ele quis dizer o que disse. E mata esta economia, mata? Segundo o Papa, mata porque ele o disse. A meu entender, acho que, em primeiro lugar, o Papa não é economista e diz que não faz economia com esta exortação. Eu, pessoalmente, tenho muita esperança que o Papa Francisco venha um destes dias, um destes meses, talvez um ano ou dois, a publicar aquilo que me parece poderá ser uma encíclica verdadeiramente revolucionária no sentido positivo do termo, que é uma encíclica dedicada ao tema da pobreza, à questão da pobreza. Porque a questão da pobreza não é só uma questão económica, a questão da pobreza é uma questão de dignidade humana. Estamos num ponto em que, da contemporaneidade, em que as desigualdades são hoje muito maiores no mundo e, portanto, este Papa é o Papa das circunstâncias atuais. Bom, atenção, eu diria que... Ele traz uma revolução que é a revolução necessária no momento atual? Sim, o Papa traz um alerta, o Papa faz um alerta, ele chama a atenção. Há problemas lá fora. Mas pode mobilizar, ele pode conseguir concitar apoios. Felizmente, o que nós estamos a verificar, eu devo dizer que para mim é a grande surpresa destes últimos meses, é, por um lado, a coerência com que o Papa Francisco atua, através dos sinais, das palavras, portanto, uma extraordinária coerência, e isso já de si é notável. E depois é um fenómeno absolutamente extraordinário, que é o apoio, o entusiasmo com que as pessoas recebem a mensagem e os sinais que o Papa Francisco vai dando cotidianamente. Isso é qualquer coisa de extraordinariamente importante, até porque o grande problema da Igreja é um problema de comunicação e o que estamos a verificar, felizmente, é que os índices de comunicação, o êxito na comunicação está a ser altíssimo e isso é extraordinário. Voltamos ainda à revolução económica do Papa Francisco, chamemos-lhe assim, João Vilachã. Enfim, o Papa protagoniza hoje uma grande esperança para muita gente. O Papa é olhado como, se calhar, um último bastião até de esperança. Isto faz algum sentido? Faz sentido do ponto de vista
católico, como o senhor, por um homem de Deus? Obviamente faz todo o sentido. A fé cristã é uma fé da esperança. O anúncio cristão não é outra coisa senão o anúncio da esperança. E agora, nos termos da exortação da última semana, o anúncio da alegria, ou ainda melhor, o anúncio com alegria. Esperança e alegria são qualidades profundamente arraigadas na natureza humana. São dados antropológicos fundamentais. E, portanto, alguém, quem quer que seja, qualquer líder, na cultura, na ciência, na política, na economia, na religião, que fale de esperança e de alegria, está a bater certo, está a bater na natureza humana. Que isto aconteça por um Papa é de esperar. A vocação da Igreja é essa. A vocação da Igreja é ajudar o ser humano a recuperar esperança em si mesmo, a ser capaz de olhar mais longe, a não ficar reduzido ao aqui e agora, mas a ter uma capacidade de se projetar no futuro, que é sempre maior do que aquilo que nós. E por isso eu discordo, enfim, muito respeitosamente, daquelas críticas feitas à Igreja por falta de devida separação entre Igreja e Estado, entre política e religião. Quanto a mim, esse é um falso problema. E esse problema não existe mais hoje. O Papa Francisco, nem ninguém na Igreja, tirando talvez, enfim, que se saiba, no sentido comum do termo, mas o Papa Francisco não diz ao Presidente Napolitano ou à Assembleia Parlamentar, ao Parlamento Italiano ou ao Parlamento de qualquer outro país o que tem de fazer. O Papa, e às vezes faz, e deve-o fazer, como qualquer cristão responsável, na política profissional ou fora dela, deve defender aquilo que é próprio da natureza humana, aquilo que é próprio do melhor modo de realizar na história e de uma forma efetiva aquilo que significa viver como pessoa, assumindo-se na plenitude e na potencialidade da pessoa humana. Mas eu volto àquilo que é a realidade prática. Nós hoje sabemos, com a evolução da história, a importância que João Paulo II teve na queda do comunismo. É verdade. O que é possível adivinhar? O que é possível prever que este Papa pode vir a influenciar o atual sistema capitalista, da forma como ele está organizado, uma vez que ele tem abertamente sido críticas? Bom, eu em primeiro lugar espero que os grandes líderes mundiais, na economia e na política, porque é disso que estamos aqui a falar, escutem o Papa. Essa é a minha primeira esperança. E é algo que eu diria, se não tivermos isso, teremos muito pouco. E eu diria que qualquer líder, em qualquer setor da vida humana, política, social, económica, que não dê uma verdadeira atenção ao verdadeiro sentido das palavras, por exemplo, do Papa Francisco, não é um líder verdadeiramente à altura daquilo que são as exigências do tempo presente, que são exigências que têm tudo a ver com uma reconquista, se quiser, da dignidade humana no seu todo. Porque a preocupação do Papa Francisco não é apenas com um cantinho do mundo, não é apenas com a Europa, nem sequer é apenas com a sua amada América Latina. A preocupação do Papa, a linguagem do Papa, a linguagem da Igreja tem uma dimensão universal, tem uma dimensão global. E por isso a crítica, eu concordo inclusivamente com economistas, onde vi algumas críticas sobre a crítica do Papa chamada, eu não sou economista, espero não dizer mal, a trickle-down economics, que obviamente parece ali uma crítica muito séria. É esta ideia de que se apenas alguns progridem, todos progridem pelo efeito secundário dessa progressão. Que é o neoliberalismo económico. Que é obviamente um princípio básico do neoliberalismo. Aquilo que o Papa está a dizer é que não há nenhum sistema, seja ele qual for, na ordem política, na ordem económica das coisas, ou na ordem até cultural, que tenha o direito de violar expressamente e de uma forma consciente, sabida, a dignidade humana. E, portanto, se há vítimas, e às vezes até vítimas mortais, pessoas que realmente pagam um preço altíssimo porque ficam excluídas, são transformadas em dejetos de um determinado sistema, é obrigação do Papa, é obrigação da Igreja de dizer, não, basta, aqui há um erro de fundo, há um erro muito grave que tem de ser corrigido, que não pode não ser corrigido. Evidentemente, depois vem o problema técnico, como é que se faz? E o próprio Papa diz, e muito bem, eu não sou economista, a sabedoria da Igreja não é propriamente a do campo económico,
Mas a Igreja tem a obrigação de dizer aos economistas, aos políticos, àqueles que fazem realmente, aos agentes económicos no seu todo e àqueles que realmente têm na mão as decisões que afetam a vida das pessoas, têm a obrigação de lhes dizer, meus senhores, minhas senhoras, é preciso fazer atenção ao essencial. E o essencial é a pessoa humana. Numa resposta breve sobre a Europa, os líderes políticos europeus têm ouvido as palavras do Papa? Eu imagino que sim, porque normalmente os líderes, normalmente políticos, têm por obrigação, até profissional, de escutar aquilo que desperta a atenção nas pessoas. Ouvir é uma coisa... Agora, eu não sei, ainda não sei se chegámos ao ponto em que, por exemplo, o Papa Bento XVI nos deixou com os seus famosos discursos, por exemplo, no Parlamento de Berlim ou no Parlamento Britânico. Foram discursos de um extraordinário rigor, onde, do ponto de vista intelectual, a mensagem foi rigorosíssima e só pessoas que façam a opção de não querer conhecer textos e mensagens de um altíssimo valor e de uma grande coerência, mesmo do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da cognição, é que se poderiam permitir ignorá-lo. Que é com esta Europa... teremos um conflito aberto, mais década, menos década? Bom, eu espero que não. Eu espero que não, e estou certo que o Papa Francisco, ou qualquer Papa, qualquer sucessor de Pedro, na Europa e fora dela, fará aquilo que o Papa Francisco fez em setembro. Em primeiro lugar, eu ouvi e já tenho refletido sobre essa questão, da questão do vedetismo que o Papa pode ter, na medida em que todos os dias é notícia, todos os dias aparece nas redes sociais. Mas eu penso que isso decorre do facto de o discurso dele ser um discurso tão acessível, tão próximo, o que normalmente não acontecia. E nós sabemos que os católicos, há gente que é católica com pouca instrução, pouca preparação e mesmo aqueles que o têm, às vezes textos mais complexos ou mais complicados têm dificuldade de os ler. E ele tem uma escrita tão simples, ele tem uma proximidade tão grande, que é isso que faz dele quase notícia todos os dias. Qual é a diferença para João Paulo II, por exemplo? João Paulo II já era o homem das multidões. Era, mas este consegue ter uma proximidade muito grande. E depois tem algo que no fundo contagia, é que ele não diz muito de novo, mas quem sou eu para o dizer, não é? Parece que ele que não diz nada de novo, nada é revolucionário naquilo que ele diz. Agora, é a forma como ele o diz e o comportamento e a postura que ele tem no seu cotidiano, na sua forma de estar. E depois, se isto é político ou não, eu não sei, mas um homem que defende acerrimamente a equidade e a justiça, um homem que se preocupa com as franjas sociais mais arrumadas, mais acantonadas, eu não sei se isto tem qualquer política. Se depois diz, e estou perfeitamente de acordo consigo, eu não sei se os seres humanos têm que vir ao mundo, uns para ser felizes, outros para sofrer. Se a morte de um sem-abrigo, ou de não sei quantos sem-abrigo, ou de crianças que lhes acontecem, são violadas, ou que morrem de fome por este mundo fora, não sei se são notícia. E outras coisas que têm a ver com a economia, se calhar, não sei, são notícia diariamente e abrem as páginas dos nossos jornais. O que eu penso é que ele nos desassossega. Eu penso que ele nos interpela para tudo isto. É que isto é o que tem que desassossegar os católicos. Se tem que desassossegar os outros, não sei, mas os católicos têm, mas penso que terá que desassossegar qualquer pessoa. E depois é um indivíduo que tem esta intervenção constante e que nos apela e que nos convoca, mesmo aqueles que trabalhamos mais próximos do voluntariado, ele refere, cuidado com o assistencialismo, usem a caridade, mas esta caridade é quando eu, em termos de tudo, eu não vou julgar este ou aquele por esta ou aquela atitude que tem, mas vou antes tentar compreendê-lo, vou antes tentar ajudá-lo. E acho que é esta postura que ele tem que o faz diferente. E penso que isto não é algo que é temporal, que vai passar com o tempo. Isto é uma atitude que terá sempre tempo. Agora, e penso ainda que ele é a voz daqueles que não têm voz. Eu estou convencida que os marginalizados, os mais sofridos, os excluídos da sociedade em qualquer um país, a voz deles é limitada. E ele incorpora essa voz e ele, quando todos os dias escreve, quando todos os dias clama, quando todos os dias chama a atenção, eu acho que esta gente que não tem a quem se agarrar, muitas vezes nem nos seus políticos, naqueles que elegeram, eles veem neste homem a voz deles. Porque o entendem, porque compreendem o seu discurso, claro, porque ele diz frases tão simples quanto essas. Primeiro porque entendem facilmente o seu discurso. É um discurso fácil, senão nós o vimos. Mas tem um outro aspecto, é que ele todos os dias os socorre,
os defende, socorre neste sentido de lhes dar voz, falando por eles e dizendo eles são gente, e sobretudo esta visão que é de um dos jesuítas, é muito forte, esta visão antropológica em que ele põe o ser humano no centro. E este pôr o ser humano no centro é cuidado, que esta gente sofre, esta gente é humana, e esta coisa de ser humano e de ser homem, homens somos todos, os que têm e os que não têm. Fátima? Queria sublinhar uma coisa que me impressionou imenso, que foi nesta exortação apostólica, no número 32. Sim. E vinha ontem num artigo de um comentador, o Frei Bento Domingos. Este Papa está aberto a tudo, a todas as sugestões. Esta acho que isto é uma novidade dele, uma característica dele. Está aberto a tudo, desde que isso o torne a ele, no exercício do seu ministério, mais fiel a Cristo. Portanto, até aqui, em toda a sua abertura, em toda a sua, enfim, todas as medidas podem ser tomadas desde que sejam uma maneira de ser fiel e, portanto, a novidade, paradoxalmente, está ligada à repetição. Acho que isto é impressionante e verifica-se ao longo da história que assim é. Não é repetir, não é o repetir mecânico, é um repetir de uma forma nova, cada dia repetir diferente. Inovando. Diga? Repetir inovando. Tal e qual. Diga. Bom, eu acho que sim, é aqui uma coisa que me está a mexer um bocadinho, tem a ver com o fenómeno Papa Francisco, que acho que também é parte daquilo que estamos a tratar aqui, sobretudo quando falamos, obviamente, penso eu, de uma forma metafórica, usamos a palavra revolução. Acho que se a revolução é um termo da ordem política, a questão do Papa Francisco não é primariamente da ordem política e, portanto, nós estamos a falar de revolução no sentido metafórico. Mas há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante e que tem a ver com todos nós, comigo, com cada um de nós aqui presente, com cada uma das pessoas que está em casa, com todo mundo, com toda a gente, que é isto. Pode ser um grave erro se o sucesso, por exemplo, mediático, comunicacional do Papa Francisco nos leva ao pior de tudo, que é à nossa própria demissão. Nós, uma coisa não nos podemos esquecer, é que a revolução do Papa Francisco depende de cada um de nós. Em primeiro lugar, de cada católico, de cada homem e de cada mulher na Igreja, a começar, obviamente, enfim, hierarquicamente, dos bispos aos padres, aos religiosos, aos leigos. Nós todos temos que incorporar esta nova mensagem, eu diria até este novo código. Como é que explica que, em primeiro lugar, seja até uma sociedade não católica que se esteja a apropriar dessa revolução? Eu acho que é muito boa pergunta. Eu acho que por uma razão muito simples, é que há uma grande necessidade de Deus lá fora. Nós, muitas vezes, os que estamos cá dentro, pensamos em Deus, ou pensamos na religião, ou pensamos na espiritualidade como uma comodidade. O Papa Francisco vai nos dizer que a espiritualidade, a religião, Deus, não é uma comodidade, é uma inquietude, é uma inquietação. E, portanto, homens e mulheres sérios, mesmo no seu agnosticismo ou no seu ateísmo, na sua própria aparente negação de Deus, eu não estou a dizer que os ateus não são ateus, né? Eu respeito o ateísmo de quem diz que o tem. Mas o Papa apela a essas pessoas porque a mensagem do Papa é transversal, vai para além de todas as divisões. E isso sabemos, ele próprio diz na entrevista ao meu colega António Spadaro que o seu grande princípio é o princípio da unidade. Ele defende que a unidade, o todo, está sempre para além da parte ou do conflito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o seu discurso, a sua comunicação, visa todos, não apenas os católicos. Não mas apenas todos. Os crentes, mas todos. E já que está a lançar, eu vou perguntar ao professor Freitas do Amaral, conhece bem os bastidores da política, as chancelarias, enfim, o mundo da política, de que forma é que acha que neste momento as lideranças políticas mundiais estão a receber esta revolução do Papa Francisco? Há pouco João Vilachã disse que achava que ele era ouvido na Europa. O que o senhor pensa disso? João Vilachã. Bom, eu acho que há aqui tanto tema em cima da mesa, eu gostava de talvez seguir um bocadinho o mote do Papa na questão do realismo. O Padre Anselmo Borges propõe um concílio universal das religiões. Bom, será muito difícil de praticar, já um novo concílio Vaticano III será muito difícil de realizar, há de se realizar um dia. Mas o meio das Nações Unidas ou uma carta às lideranças políticas. Agora, o que eu acho, por exemplo, vamos começar mais cá por baixo.
mais terra a terra. Isso já começou, de certa forma, não é? Porque já Sim, mexeu já tem abalado os corações e os espíritos até de não católicos. Mas há aqui uma dimensão, e aqui volto, se me permite, à importância de Bento XVI. Eu creio que uma das tragédias, enfim, dramas, não devo exagerar na palavra, é a ignorância a que foi votada uma das encíclicas mais importantes do século XX, que é a Caritas in Veritate de Bento XVI. E, obviamente, o Papa Francisco, quando escreve, eu tenho esperança de que uma das próximas encíclicas será uma espécie de homóloga da Caritas in Veritate, talvez mais dedicada à questão específica da pobreza, porque é um problema, obviamente, é um problema óbvio na Europa e no mundo, mais no mundo do que na Europa, não nos esqueçamos disso, nós continuamos a ser muito, mas mesmo muito privilegiados. Por exemplo, mesmo em relação aos Estados Unidos da América, onde a falta do sistema social, da proteção social, é muito mais agravada do que na Europa. Portanto, as coisas na Europa, nós ainda vivemos no paraíso. E segundo dizem alguns economistas, nós ainda vivemos acima das nossas reais possibilidades. E, portanto, nós estamos a preparar-nos, estamos a viver um tempo de acertamento ou de acertamento. A Europa no seu todo. Mas a Europa não é um todo, a questão é essa, como já disse Freitas do Amaral neste momento. Certo, a Europa não é um todo. O senhor vive em Itália, mas Portugal e a Espanha neste momento são outra Europa. Não, eu creio que é um problema para toda a Europa. Ou a Grécia, não é? Eu diria que sim. A Europa do Norte vive de outra forma nesta altura. Eu penso que aqui a questão, mesmo a questão da Alemanha, que obviamente é uma questão muito delicada, eu acho que é uma questão muito séria, é uma questão que merece toda a atenção, mas há um outro lado da questão que nós não nos podemos esquecer. Como regiões europeias, e hoje as nações são regiões europeias, eu acho que nós temos que nos perguntar seriamente pela nossa própria responsabilidade nisto. Obviamente, o poder alemão é determinado, tem uma lógica muito própria, mas eu acho que nós, nos países do Sul, acho que temos que acordar também para a nossa própria capacidade de entrar nas plataformas europeias, antes de mais defendendo-as, defendendo o princípio da democracia e evitando aquilo que é uma manifesta erosão dos tratados constitucionais da Europa. Portanto, a Europa tem que acordar para si mesma. Eu gostaria muito que, mesmo as palavras do Papa, que obviamente são uma espécie de nota ao pé de página, esta nota sobre a economia, não é o tema da exortação. O Papa, com esta exortação, está, no fundo, a retomar de uma forma brilhante e inovadora aquilo que foram as decisões do Sínodo dos Bispos do ano passado. Que é, por missão, ele tem a missão, digamos assim, institucional, de promulgar na Igreja algumas das conclusões fundamentais desse Sínodo. E ele aproveita esta ocasião para ir muito mais além e, no fundo, fazer uma espécie de desenho, de gráfico do seu próprio projeto. André. Deixe-me voltar à questão europeia e à questão da responsabilidade dos Estados e da responsabilidade dos governantes. Há um dos aspectos que é tratado na exortação é a questão da dívida e da ditadura da dívida. Eu creio, mais uma vez, a questão da leitura que se faz a partir daí é determinante. Eu creio que é muito importante nós termos a noção de que a responsabilidade não está só, ainda que também esteja do lado de quem emprestou, a responsabilidade está também do lado dos governos e dos particulares e das empresas que se endividaram. E quando nós hoje estamos confrontados no sul da Europa com uma situação que, em alguns aspectos, é diferente da do centro e do norte da Europa, essa situação não tem só a ver com opções tomadas do outro lado, tem a ver com opções tomadas também do lado de cá. E tem a ver com outro elemento que também é referido na exortação, que é a exaltação do consumo. E, portanto, exaltou-se o consumo aqui? Exaltou-se o consumo financiado por dívida e, portanto, quando nós hoje lamentamos a ditadura da dívida, um aspecto muito importante, a meu ver, nessa interpretação, é de onde é que essa ditadura veio. E essa ditadura não veio só de um lado, não fomos obrigados a pedir o dinheiro emprestado. Ainda que possa haver também responsabilidades, e provavelmente haverá de quem o emprestou e das condições em que o emprestou. Mas é preciso ver o conjunto da questão. Dá-me licença que interrompe. A exortação fala na necessidade de maior controle dos Estados, mas é preciso lembrar que a própria doutrina social da Igreja, para além do princípio da solidariedade, tem inscrito o princípio da atividade e, portanto, a doutrina social da Igreja, como sabem todos os presentes, vem desde 1891,
da encíclica Rerum Novarum e refere realmente a essa atividade subsidiária do Estado. Portanto, quando na exortação se critica com tanta veemência aos mercados, é preciso lembrar que a própria Igreja tem responsabilidades, no fundo, na formação e no desenvolvimento do capitalismo nos últimos 100 anos, exatamente porque o Estado teve, dentro desta linha da Igreja, devia ter uma atividade de facto subsidiária. João Vilachão, tem a última palavra? Eu penso que é muito importante não confundir as coisas. É evidente que a Igreja sempre ensinou, enfim, nos debates sobre os modelos, os melhores modelos para resolver a questão económica, sempre lutou contra o modelo comunista, contra o modelo socialista na sua radicalidade política. Portanto, a doutrina social da Igreja é uma alternativa, mas é uma alternativa que se coloca claramente entre dois extremos, entre o extremo do individualismo e o extremo do coletivismo. A doutrina social da Igreja, desde o início, com Leão XIII, que obviamente herda toda a tradição que vem dos medievais e até do mundo antigo, porque a Igreja desde há muito que se preocupa com a questão social e com a pobreza em particular. Portanto, a Igreja propõe um modelo, poderemos chamar, correto ou incorretamente, uma espécie de terceira via entre dois extremos, que é o extremo fundado no princípio apenas da liberdade individual, onde o indivíduo faz aquilo que pode para satisfazer os seus interesses ou até as suas necessidades, e o princípio comunitário, onde a comunidade, o bem comum, é um fator em que se articula a própria ação económica e a própria dinâmica da sociedade e da sua evolução. Só pegando nas palavras do Sr. Padre da terceira via, queria salientar realmente, e já foi lembrado aqui, que a Igreja de